Nossa, boa noite a todos. É com alegria que nós retornamos aqui. Na praça, que não é praça, né, gente? Mas já foi praça, né? Aqui, Já. aqui em frente, né? Que hoje não é mais. Um monte de coisa na pracinha. Mas muito bem. Nessa noite nós lembramos que a Odisseia de Homero, como nós sabemos, narra a trajetória de Ulisses, ou Odisseu, né? Um dos heróis da guerra de Troia, no seu retorno para casa, na ilha de Ítaca, na Grécia, sua terra natal. Essa trajetória teria levado uns 10 anos, e não há nenhum fato na história que venha a comprovar a existência de Homero, mas seja como for, ele teria escrito essa obra no século VIII antes de Cristo. E quando nós falamos da Odisseia, né, de Homero, nós lembramos logo de Sila e de Caríbides, dois monstros marinhos que se situavam em posições opostas, né, no Estreito de Messina, na Itália, entre a Calábria e a Sicília. Sila, na verdade, era um banco de areia rochoso, que era tido como um monstro marinho de 6 cabeças, como sabemos, né, e que ficava do lado da Calábria, desse estreito. Já Caríbides era um redemoinho que ficava na costa da Sicília. E esses dois perigos marinhos, eles se situavam próximos um do outro, ou bastante, para se tornar um grande transtorno para os navegantes da época. Então, passar muito próximo de Sila significava passar também próximo e perigosamente de Caríbides, ou vice-versa. Então, Ulisses teria sido orientado a passar próximo de Sila e perder alguns poucos marinheiros, do que passar ao lado muito próximo de Caríbides, né, onde ele corria o risco de perder todo o seu navio. Inclusive, Sila e Caríbides chegou a inspirar uma famosa expressão de um grande poeta francês, que ele dizia, né, é melhor ser invejado do que ser miserável. Então ele dizia que é melhor nós corrermos o risco de sofrermos a inveja dos nossos recursos, da nossa riqueza, sejam elas morais ou materiais, do que ser engolido pela Caríbides da pobreza, dizia o grande poeta francês, né? Pois bem, se nós trouxermos para a nossa realidade, para a nossa atual passagem aqui pela vida corpórea, nós também estamos sempre diante desse dilema entre dois caminhos conflitantes entre si, que não podem ser conciliados, e que nós chamamos, que nesses casos, em que nós estamos entre a cruz e a espada. Seja qual for o caminho que nós vamos escolher, nós vamos ter a consequência desagradável dessa escolha. E nós lembramos que esse termo entre a cruz e a espada, alguns historiadores dizem que teve origem durante a época da Inquisição. Como nós sabemos, era uma instituição jurídica da Igreja Católica, onde eles denunciavam, julgavam e condenavam aqueles que cometiam um crime religioso, como a da heresia, por exemplo, né? Então, ou você era sancionado religiosamente, ou você era punido pela guerra, pela luta, porque a cruz significava a religião, a fé, e a espada, a luta e a guerra. Então, ou você era sancionado pela religião, ou então era castigado, era punido pela luta e pela guerra, né? Ou pela cruz, ou pela espada. Pois bem, quando nós falamos em que nós temos essas escolhas entre dois caminhos conflitantes, nós chegamos à conclusão de que aqui na nossa experiência corpórea atual,
nós sempre estamos diante de uma situação em que o que nos resta, o que nos cabe, é escolhermos uma redução de danos diante dessas escolhas, diante dessas provas, dessas expiações que nos acometem devido aos débitos, que nós contraímos perante a misericórdia divina em outras vidas pregressas. Mas quando nós falamos em redução de danos, não significa jamais nós fugirmos das responsabilidades dessas escolhas, dessas provações, desses problemas, dessas dificuldades, desses desafios, dessas adversidades que nós enfrentamos. Muito pelo contrário. Redução de danos significa nós enfrentarmos todas essas adversidades com muita coragem, com muita sabedoria, com paciência, com resignação, a fim de que nós possamos diminuirmos o máximo possível o pesado débito que temos perante a misericórdia divina, a fim de que nós possamos tirarmos o máximo de proveito, o máximo de aprendizado dessas escolhas em que nós somos sempre confrontados, Pois bem, na questão 119 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: mas não seria tão mais fácil se nós fôssemos isentados dessas provações, desses problemas, dessas doenças, dessas dificuldades? Nós não iríamos chegar mais rapidamente, mais naturalmente na primeira ordem espiritual? E os Espíritos sabiamente respondem: se todos fossem criados perfeitos, onde estaria o nosso mérito? Onde estaria o merecimento da nossa luta? E mais, os Espíritos completam: cada qual está hoje transitando, cumprindo as suas missões de acordo com o seu nível, com o seu grau de elevação moral, espiritual, porque estamos atendendo a desígnios da providência divina, que é com essas diferenças de tarefas, de missões, de provações, de dificuldades que nós encontramos junto aos nossos irmãos, aos nossos parceiros dessa jornada evolutiva, porque justamente a providência divina quer buscar um equilíbrio na humanidade. Então nós lembramos da parábola dos servidores invigilantes. Como nós sabemos que Jesus trata ali, dois mordomos, um que sabia exatamente o que o seu patrão queria, desejava, precisava, e o outro mordomo que não tinha conhecimento pleno do que o seu patrão necessitava. Então essa parábola, ela define bem, ela resume bem essa questão dos diversos graus evolutivos em que nós nos encontramos. Então ela fala que aquele que tem plena consciência das suas necessidades, dos seus recursos, e tem pleno conhecimento das leis divinas que regem as nossas vidas, se negligenciarmos as nossas tarefas, os nossos compromissos, mesmo tendo todo esse conhecimento, aí, segundo a parábola, nós merecemos mais açoites, ou seja, que seja cumprida a lei de causa e efeito. Já aqueles que transitam nas faixas primárias do conhecimento das leis de Deus, ainda que eles venham a cometer erros, por mais graves que eles sejam, segundo a parábola, eles merecem menos açoites. Então essa parábola é a razão lógica e eficaz, é uma equação lógica e eficaz da justiça divina versus a misericórdia divina, E aí Jesus dizia que é muito fácil nós fazermos a caridade, a bondade, é muito fácil nós sermos bons para com os nossos semelhantes. O mais difícil, o mais complicado mesmo, é sermos justos.
Mas Jesus também deixava muito claro que o rigor das consequências dos nossos atos, quando nós cometemos esses equívocos, é na proporção da ciência, da consciência que nós temos dos erros que nós estamos cometendo. É proporcional ao nível de conhecimento que nós temos dos nossos compromissos, né? Das nossas responsabilidades. Então, muito mais será cobrado daqueles que mais sabem, muito será pedido daqueles que mais recebem. Aí então nós pensamos assim: então é melhor nós nos mantermos numa certa ignorância das leis divinas que regem as nossas vidas. Então é melhor nós nem estudarmos a doutrina espírita, nem frequentarmos o grupo de estudos, não assistirmos palestras, porque aí então nós seremos menos cobrados, não é? Será muito mais cômodo. A nossa trajetória aqui enquanto encarnados, não será tão assim, não terá essa vigilância constante do plano maior da vida. Mas se assim nós o fizermos, nós estaríamos contrariando uma das principais leis morais de Deus, que é a lei, justamente a lei de progresso. Nós estaríamos confrontando uma lei natural da vida. E até porque ninguém pode alegar ignorância das leis divinas. Ninguém pode chegar lá no tribunal da espiritualidade maior alegando que não tinha conhecimento das leis morais, das leis naturais, das leis divinas que regem as nossas vidas. Assim como nós não podemos chegar no tribunal da terra e diante do juiz e dos jurados alegarmos que nós desconhecemos o Código Penal, o Código Civil, as leis de trânsito. Eu pego em média pelo menos uma multa por mês, pelo menos. E eu sempre entro com os meus recursos, mas adianta, sempre vem assim, indeferido, e tem que pagar a multa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu sei, que eu tenho obrigação de saber sobre as leis de trânsito, simples assim. E é assim como nós agimos, Pois bem, mas a questão 127 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: mas todos já não são criados mais ou menos sabendo quais são as suas responsabilidades? Eles não são criados, os espíritos não são criados iguais, de acordo com a sua capacidade intelectual, pelo menos? Os espíritos respondem: todos são criados iguais, mas o livre-arbítrio segue o seu curso natural. Então, na medida em que nós vamos compreendendo mais as nossas responsabilidades, na medida em que vamos adquirindo maiores conhecimentos, nós vamos conquistando um maior equilíbrio interior, uma maior responsabilidade diante dos nossos atos, dos nossos compromissos, nós vamos adquirindo uma certa liberdade, uma certa independência dos seres que nos cercam, e também vamos ampliando a nossa confiança perante os espíritos que, em consonância com as leis divinas, coordenam a nossa existência. E nós vamos também, na medida que nós vamos conhecendo mais, ampliando a nossa liberdade, nós vamos ampliando também a nossa responsabilidade, porque nós já conhecemos mais, temos um maior conhecimento, nós vamos ampliando a confiança de Deus em nossos atos. E com isso,
aquela liberdade vigiada que nós temos, que eu costumo dizer que é uma liberdade relativa, aquele nosso livre-arbítrio relativo, que eu costumo dizer que vai até a página 3, né? Na medida que nós vamos adquirindo essa confiança através do conhecimento, nós vamos ampliando o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, vamos diminuindo o determinismo divino em nossas vidas. Então, mais conhecimento, mais liberdade, mais confiança, maior será o nosso livre-arbítrio, mas também serão maiores também as nossas responsabilidades e as nossas necessidades. Né? E aí, quando nós pensamos assim, mas nós estamos aqui como tarefa principal, não é só tentarmos diminuirmos o nosso débito, né, perante a misericórdia divina. Nós estamos aqui, claro, para garantirmos provações e expiações menos dolorosas, mas estamos aqui também como tarefa principal, aplicarmos todos os recursos que nos são ofertados para buscarmos uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma certa justiça social, buscarmos uma maior e melhor distribuição dos recursos que nos são ofertados, sejam eles recursos morais, sejam eles recursos espirituais, ou até mesmo recursos materiais. Por quê? Porque nós não estamos incorrendo em nenhum erro, nós não estamos contrariando nenhuma lei divina, quando nós, ao buscarmos o nosso progresso moral, espiritual, nós também angariarmos o nosso progresso material também, inclusive o nosso progresso material. Então não há crime nenhum você querer ter uma casa mais confortável, uma vida mais confortável, um carro novo, né? Nós não estaremos incorrendo em nenhum erro, e nós não estaremos contrariando nenhuma lei natural da vida. Mas Joana de Ângeles nos fala assim, que na medida em que nós vamos ampliando essa nossa capacidade de angariarmos recursos, sejam eles morais ou até mesmo materiais, na medida em que nós vamos elevando a nossa capacidade intelectual e os nossos recursos materiais, inclusive, nós vamos ampliando a nossa capacidade de conseguirmos uma elevação moral. Quanto maior for a nossa capacidade intelectual, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós adquirirmos cultura, conhecimento, melhor será a nossa capacidade de elevarmos moralmente, né? Mas Joana de Ângeles também fala o seguinte, que apesar de que não ser nenhum crime, nós não estamos cometendo nenhum erro ao buscarmos esses recursos materiais, inclusive, na medida em que nós vamos amealhando esses recursos, nós vamos ampliando consideravelmente as nossas responsabilidades e as nossas necessidades. Mas ela fala também que nós escolhemos o tipo de vida que nós buscamos para nós. Ou nós escolhemos uma vida mais tranquila, com menos responsabilidade, com menos necessidade, com mais tempo de lazer, com mais tempo de descanso, com mais tempo com a nossa família, com mais tempo na casa espírita, né? Com mais tempo fazendo a caridade, o trabalho voluntário. E também podemos escolher uma vida mais laboriosa, com mais compromissos, com mais responsabilidade. Então ela fala que ao escolhermos uma ou outra, a consequência é nós vamos ter mais ou menos bens e recursos.
Mas ela fala que a diferença básica entre ter e não ter é pautada por uma única variável, que é o conhecimento. E Jesus dizia: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nesse atual estágio em que nós nos encontramos, ao escolhermos a liberdade, nós abrimos mão de uma certa igualdade. Porque nesse atual estágio em que nós nos encontramos, são duas grandezas inversamente proporcionais. Ou você escolhe ter liberdade, ou você escolhe ter igualdade. As duas não tem jeito. Nesse atual estágio em que nós nos encontramos, não. Em um futuro distante, nós teremos fraternidade, igualdade, liberdade, como diz o lema da bandeira francesa, né? Mas, por enquanto, nós estamos novamente diante de dois caminhos conflitantes entre si, que não podem ser conciliados, entre a cruz e a espada, entre Sila e Caríbides. E nós vamos escolher sempre aquele caminho em que nós teremos uma redução de danos, não é? Mas, acima de tudo, sempre quando nós tivermos que escolhermos, que decidirmos, que nós tenhamos a sensibilidade, acima de tudo, de buscarmos dentro do ímã das nossas almas as condições que nos são ofertadas, que nos foram preparadas lá no nosso planejamento reencarnatório e que foram sendo somadas com o conhecimento que nós vamos adquirindo da nossa doutrina espírita. Doutrina essa que vem trazer um fim inteligente, uma causa justa para todas as nossas dores, as nossas dificuldades. E ao termos essa sensibilidade, essa resignação, essa sabedoria, nós vamos escolhermos sempre o caminho que vai nos garantir a possibilidade de um aprendizado maior e de reduzirmos o nosso pesado débito perante a misericórdia divina. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e nosso muito obrigado a todos.